Olá, eu sou Eduardo Andrade e você está na série Plano B. Hoje nós vamos falar sobre a grande pintora mexicana Frida Kahlo. Estamos no México, na cidade de Coyoacán, no início do século XX, onde nasceu Madalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo. Esta é a pequena Frida, filha de Matilde González y Calderón e de Guillermo Kahlo. Sua mãe era uma mestiça índia de Oaxaca e seu pai um refugiado judeu-alemão. A casa de seus pais, onde ela nasceu e cresceu, era conhecida como a Casa Azul. Seu pai era um famoso fotógrafo, com especialização na documentação arquitetônica de construções comerciais, industriais e públicas, que documentou importantes obras arquitetônicas, igrejas, ruas, bem como indústrias e empresas no México, no início do século XX. Por isso, sua obra tem não só valor artístico, mas também importância histórica e documental. Guillermo Kahlo realizou vários autorretratos e fotos de família. Influenciada pelo pai, Frida demonstrou desde cedo um grande interesse por arte, especialmente a fotografia. Ela gostava de passar bastante tempo com o pai, costumava acompanhá-lo no trabalho e o ajudava a retocar as fotografias. Guillermo fotografou Frida em várias ocasiões, da infância à idade adulta. Ela era sua filha preferida. Assim, foram os primeiros contatos da menina com os pincéis e as tintas. Frida tinha muitas irmãs, 4 mais velhas e uma mais nova. Era uma família grande. Mesmo vivendo numa casa cheia de mulheres, Frida se sentia sempre sozinha. Aos 6 anos, Frida contraiu poliomielite e ficou muito doente. Ela passou 9 meses isolada em sua casa, deitada em uma cama. Frida começou a desenhar para não se sentir tão triste. Ela sentia fortes dores na perna direita e acabou ficando manca. Foi o pai de Frida que a incentivou a superar as dificuldades e não se incomodar com o julgamento dos outros ou com os deboches. Frida era uma criança muito original e gostava de se vestir como menino. Vestia terno e colocava gravata. Em 1922, Frida passou a frequentar a escola. Ela se tornou uma das primeiras mulheres a estudar na Escola Preparatória Nacional, a melhor escola secundária do México. Frida era uma boa aluna, gostava de estudar ciências naturais e de desenhar as coisas que via na lua. Frida também era apaixonada pelos livros e pela leitura. Gostava de estudar outros idiomas e sonhava em ser médica. Ela e seus colegas formavam um grupo que se auto-intitulava Os Cachuchas. Eles promoviam debates calorosos sobre Marx, religião, Hegel e Kant. O famoso pintor mexicano Diego Rivera trabalhava na pintura de grandes murais nas paredes da escola onde Frida estudava. Foi lá que Frida o conheceu e ficou completamente fascinada por ele. Um dia, voltando da escola para sua casa em Coyoacán, Frida sofreu um terrível acidente, um dos grandes eventos trágicos que marcaram sua vida. O ônibus em que ela estava colidiu com um bonde e se partiu em milhares de pedaços. Frida sofreu muitas fraturas em diversas partes do corpo e ficou gravemente ferida. Os médicos achavam que ela não iria sobreviver. Este acidente mudou para sempre a vida de Frida Kahlo. A jovem precisou passar um longo período no hospital. Ela sentia muitas dores.
Os danos sofridos em seu corpo deixaram sequelas para o resto da sua vida. Depois de sair do hospital, Frida continuou a recuperação e os tratamentos médicos em sua casa. Foi mais um longo período deitado em uma cama, obrigada a ficar em repouso absoluto. Ela começou a pintar. A pintura era sua grande amiga. Pintar era uma forma de esquecer um pouco os problemas e o sofrimento. A ideia de estimular a filha a pintar foi da mãe de Frida. Um espelho foi colocado no quarto e um cavalete adaptado à sua cama. Frida pintava a si mesma e para si mesma. Ela não tinha pretensões artísticas. Mais tarde, quando questionada sobre qual seria a razão da sua fixação por autorretratos, Frida respondeu: "Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor." Aos 21 anos, Frida estava praticamente recuperada do acidente, apesar das sequelas. Ela começou a se relacionar com socialistas, comunistas, marxistas, anti-imperialistas, artistas, líderes estudantis e exilados políticos. E na companhia destes grupos, retomou o prazer dos debates calorosos, da música e dos encontros. Frida reencontrou Diego Rivera em 1928. Ela resolveu mostrar suas pinturas para ele. Eles começaram a namorar e pouco tempo depois se casaram. Durante esse período, Frida pintava para ocupar o tempo. Ela não tinha pretensões de ser uma artista. Sua obra era intimista e pessoal. Refletia as impressões da sua infância, da arte folclórica mexicana e dos pequenos ex-votos colocados nas igrejas católicas e que contavam as histórias de pessoas salvas por milagres. Diego era 21 anos mais velho. Já tinha uma boa experiência como pintor e passou a incentivar o talento de Frida como pintora. Em 1930, Frida e Diego foram morar nos Estados Unidos. Primeiro, eles viajaram para São Francisco, depois se mudaram para Nova York e em seguida para Detroit. Frida engravidou pela segunda vez, mas perdeu o bebê novamente. Ela teve uma grande hemorragia, quase morreu. Precisou passar muitos dias no hospital sentindo terríveis dores. Um dos sonhos de Frida era ser mãe e provavelmente a sua maior tristeza foi nunca ter conseguido dar à luz. Ela começou a desenhar e pintar seu sofrimento. Frida encontrou uma forma de pintar a dor. Frida e Diego passaram quase 4 anos nos Estados Unidos. Ela começou a sentir muitas saudades de casa. Eles voltaram então para o México. Frida e Diego tiveram uma relação bastante conturbada. O casal se separou e se reconciliou algumas vezes. Frida teve outros relacionamentos amorosos. Ela se vestia com uma indumentária mexicana e usava flores nos cabelos. Frida teve um macaco de estimação. Em meados da década de 30, o comunismo entrou em moda na cidade do México. A casa de Frida e Diego virou um local de encontro de uma elite intelectual internacional que achava que o México seguiria os passos da Rússia. A maior parte da comunidade artística no México sonhava com o comunismo. Em 1938, Frida inclui 4 pinturas em uma exposição coletiva na cidade do México. E pela primeira vez, sua obra começou a atrair a atenção. Em outubro, Frida expôs em Nova York. Depois seguiu para Paris, onde sua exposição foi um grande sucesso. Ela foi recebida como uma celebridade. Frida foi capa da Vogue e também autora da primeira pintura contemporânea mexicana adquirida pelo acervo do Louvre.
Ela retornou ao México em abril de 1939. Aos 32 anos, Frida era a queridinha do mundo da arte vanguardista e uma mulher notável que havia circulado em Nova York e Paris sem o marido. Com o passar dos anos, a saúde de Frida se deteriorava rapidamente. Ela sentia muitas dores em todo o corpo, foi hospitalizada, passou meses de cama usando um colete de gesso e um aparato no queixo que a faziam sofrer absurdamente. Aos 37 anos, sua saúde piorava a cada dia. A coluna de Frida estava muito frágil. Ela usou diversos coletes e os chamava de castigo. Frida passou o ano de 1950 internada em um hospital na cidade do México, sofrendo com dores de cabeça, febres e infecções. Nesse período, ela escreveu um diário com aquarelas e declarações de amor a Diego Rivera. Após um longo período no hospital, Frida retornou para a Casa Azul. Ela quase não saía mais de casa e, com o tempo, mal conseguia levantar-se da cama. Frida tinha medo de ficar sozinha. Na primavera de 1953 foi realizada a primeira exposição individual de Frida no México. Como ela não podia levantar-se da cama, foi levada à exposição em seu leito. Frida estava sempre reinventando, como se voltasse das cinzas. Foi uma grande festa. O último quadro pintado por Frida Kahlo foi uma natureza morta de melancias cortadas, chamada Viva la Vida. No dia 13 de julho de 1954, Frida Kahlo morreu em seu leito. Ela tinha apenas 47 anos. Com o passar dos anos, tornou-se uma das pintoras mais conhecidas da América Latina. As cores, o estilo e as personagens de suas obras tornaram-se referência dentro da arte mexicana. Frida incorporou na sua obra e nas suas pinturas o aspecto popular, as características pré-hispânicas e uma parte do imaginário coletivo da arte mexicana. Hoje, sua obra está espalhada em galerias e museus por todos os cantos do mundo. Olá, seja bem-vindo a mais um Plano B. Bacana, estava com saudade eu também de trazer vocês aqui para o meu ateliê, para o meu estúdio. E nessa oficina você vai acompanhar o passo a passo da construção do cenário, dos objetos, dos adereços, do episódio de Frida Kahlo, grande pintora mexicana, nesse episódio. Então fique ligado, porque aqui você vai acompanhar, como eu disse, o passo a passo. Bom, nesse episódio, da oficina da Frida Kahlo, nós colocamos um desafio. O desafio era o seguinte: não poderíamos comprar nenhum material novo. Tudo que a gente usasse para produção, tanto do cenário, dos bonecos, dos adereços, teria que ser usado aqui de dentro do ateliê, né? É claro que a gente tem muito material aqui, né? Que geralmente sobram materiais de outros projetos. Então esse foi o grande desafio, a gente fazer tudo com o que a gente tinha. Fizemos assim para mostrar para vocês que com os recursos que você tem no seu próprio espaço, você também pode usar a sua criatividade para construir os seus cenários, as suas personagens e os objetos para contar a sua história. Vocês sabem que as nossas oficinas são relacionadas ao teatro de bonecos, né? O teatro de bonecos, como você já deve ter ouvido muito falar, é extremamente eficaz para você transmitir ideias, para você passar informações e mensagens. Por isso que nós usamos o teatro de bonecos. E para facilitar então um pouco o entendimento da oficina, nós dividimos em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre as personagens que nós criamos. Depois falaremos sobre os objetos, né, os adereços, e finalmente sobre os cenários. Então vamos começar a parte 1, as personagens. Para contar uma história inspirada na vida de Frida Kahlo, da pintora Frida Kahlo, nós criamos as personagens, né, os bonecos, de acordo com essa história. Então, evidentemente, a personagem principal, Frida Kahlo, aqui ela jovem, que nós fizemos ela em 2 etapas, né, porque como a gente contou a história desde ela
pequena, né, na escola, as questões aconteceram até ela adulta, a gente fez aqui. Então essa aqui é a Frida menina e essa daqui, ó, já é a Frida Kahlo, já adulta, tá? Claro que uma figura que não poderia ficar de fora, o pai de Frida, né, que está vendo só a cabeça, depois eu vou mostrar também o figurino e tal. Essa aqui inspirado nos desenhos, nas imagens que a gente colheu do pai dela. E evidentemente ele, né, o Diego Rivera, né, o marido de Frida Kahlo, que não poderia ficar de fora nessa história. Já temos as personagens, já mostrei para vocês, agora eu vou contar um pouquinho como foi que eu criei, qual foi o processo de criação de cada uma dessas figuras aqui apresentadas. Uma vez que a gente já sabe, né, quais são as personagens que a gente vai criar, o que é importante? A gente fazer um levantamento iconográfico dessas imagens. O que é isso? É você olhar no Google, em revistas, em livros, as imagens das personagens que você quer construir. Durante o nosso processo, a gente usou como inspiração esse livro aqui, que é um livro infantil, chamado Frida, contando a história, um livro ricamente ilustrado, Jonah Winter, ilustrações de Ana Juan, e também usamos como referência o catálogo da exposição que teve em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, esse catálogo aqui das mulheres surrealistas latino-americanas, né? E aqui a gente tem, além de Frida, outras pintoras também. Então isso aqui serviu como um rico material de inspiração, porque é isso que a gente tem que lembrar, né? A gente não vai criar nada do zero, a gente tem que se inspirar em coisas que já existem, né? Informações que já existem, para a partir disso a gente começar a criar as nossas próprias referências dentro daquilo. Que é exatamente o que acontece aqui, né? Uma vez que a gente já viu bastante coisa, né, de imagem da Frida, olha só, eu comecei, né, junto com a equipe a fazer ilustrações, desenhos, e depois a gente tem, porque lembrando que, né, o nosso processo de construção dos bonecos é a partir de embalagens, né? São embalagens, como você deve acompanhar o plano B, esse nosso projeto, é a construção de bonecos a partir de resíduos sólidos. E a Frida partiu também dessa mesma estrutura, né? Então, com esses levantamentos, qual é o próximo passo? É escolher as embalagens que mais se adequam aos formatos dos desenhos que a gente quer criar, das personagens. Então, vou mostrar para vocês o passo a passo da construção de cada uma dessas personagens. Esse passo a passo nós vamos começar pela cabeça, que é dividida em 3 partes, que você vai acompanhar. Os cabelos, o nariz e as orelhas.
Agora que você já sabe o passo a passo da construção da cabeça, vamos passar para uma segunda parte do boneco, as mãos. Acompanha aí. Então, essas mãos aqui foram feitas para o boneco da Frida. Elas são de epóxi e eu vou ensinar vocês a fazer de uma maneira bastante simples. Aqui no caso, eu fiz aqui um desenho bidimensional da mão, a proporção que eu queria, e eu usei isso aqui como base para poder fazer a modelagem do epóxi, para ela virar essa mão aqui, ó. É uma mão que fica bastante expressiva. É exatamente essa mão que eu vou ensinar para vocês agora. Só que como eu já fiz esse aqui da Frida, eu vou usar essa mão um pouco maior, que é a mão do Diego Rivera. Pam, pam. Estamos construindo o nosso boneco e vamos agora passar para o figurino. O figurino do fantoche, né, que são os bonecos de luva, que são esses que a gente usou para o episódio da Frida. Nós temos aqui o molde padrão dos bonecos de luva. Lembrando qual era o nosso desafio, não comprar material. Então olha aqui, ó, o que eu peguei, ó. Um monte de retalho, um monte de coisa que eu tinha aqui no ateliê para fazer os figurinos, né? Seguindo, como eu falei, esse molde básico, a gente pode ir criando aqui, ó, paletós, aqui, ó, a roupinha da Frida quando ela é pequenininha, né? E assim vai. Com isso você vai montando o figurino que você quer para os seus personagens. Chegamos então agora para falar sobre os objetos e adereços que nós usamos para a construção da nossa história da Frida. Esse aqui foi um objeto importantíssimo, né? Que é exatamente o ônibus onde aconteceu o acidente da Frida. Nós fizemos esse todo em caixa de papelão, caixa de sapato, como você pode ver aí nas fotos. E aí fomos montando, né? E coisas importantes, né, que a gente resolveu trabalhar. Olha aqui, você pode ver, ó, o movimento do motorista, né? E aqui o movimento dele virando
à mão, né? Então a gente fez isso aqui, todo o controle aqui por baixo, para durante a gravação a gente dar mais vida, né, à figura do motorista. E alguns detalhes, né? O carro desmonta todo, né? Então aqui, ó, as rodas saem, então na hora do acidente a roda voando para cá, a roda voando para lá, tá? E aqui, ó, isso aqui, ó, você pode ver, são aquelas embalagens de isopor, né, de presunto, de tal, são aquelas embalagenzinhas. Aqui, ó, o farol dele é uma embalagem de iogurte, né? E também aquilo que eu falei, sobras de materiais como EVA, coisas que eu já tinha aqui no ateliê para poder construir esse importante objeto cênico, né, para a história. Um outro objeto importantíssimo na nossa história de Frida é a cama, né? Então a cama que a gente fez também com papelão, você pode ver aqui por dentro, são caixas que a gente reaproveita. E aqui, ó, uma coisa que foi importantíssima, além do lençol, é essa abertura aqui, ó, da mão, que foi para a gente poder manipular a Frida a partir daqui, como você vai ver no vídeo, né? E aqui a gente colocou como se tivesse o corpo dela, uma partezinha do corpo, e ela fica aqui e a gente consegue manipular e ter uma boa impressão, né? Como se ela estivesse de fato deitada na cama. Além dos objetos cenográficos grandes, né, como a cama e o carro, também, ó, pequenos detalhes como a palheta de Frida Kahlo. Esse aqui foi uma estrutura de EVA, você pode estar vendo aqui, né? Um EVA também que tinha sobra de um material que foi muito útil, né? Que nós pintamos de um lado azul para representar o interior da casa e o outro lado de amarelo, quer dizer, são duas cores que formam ambientações diferentes, né? Que uma vez que a gente colocou aqui, né? E como é um EVA, a gente pode trabalhar o tempo todo com alfinetes, né? Prendendo os adereços, prendendo a ambientação para cada uma das cenas. Além desses cenários que a gente criou, como se fossem camadas, alguns objetos, como isso aqui, por exemplo, foram criados para serem colocados, né, de forma decorativa, quase para compor a cena e o quadro que você está assistindo. Isso aqui, ó, você está vendo? Olha só, seguindo ainda o nosso processo de construção com o reaproveitamento das coisas que tem no ateliê, isso aqui, ó, um lençol velho que eu tinha, mas olha só que bacana, com pinturas florais, que tem tudo a ver com o ambiente, a ambientação de Frida. Então nós pegamos, colamos esse lençol num papel duplex, né? Aquele papel cartão, papel duplex, ou uma cartolina, o que você tiver, ou pode ter até uma caixa de sapatos, se o desenho couber, você vai colar com cola branca, depois você recorta e você tem assim vários objetos e várias decorações que a gente pode compor e enriquecer ainda mais a cena como um todo, tá bom? Bom, então para você que gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal que está aparecendo aqui, ó, em algum lugar da nossa telinha. Se inscreva lá, ative o sininho e acompanhe, porque sempre tem muita coisa legal, muita novidade para você que é apaixonado como eu pelo teatro de bonecos e sabe que esse tipo de recurso é extremamente eficaz em todo e qualquer processo de educação. Valeu?